Agora presta atenção. Na Constituição é dito administração pública direta, indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Como eu disse anteriormente, já substituíram a administração pública direta, indireta nas esferas federal, estadual e municipal por poder executivo. Indevidamente, no meu modo de ver. Mas, entenda, a administração pública direta, indireta nas esferas federal, estadual e municipal, que alguns substituem por poder executivo. Agora, muito, mas muito importante, o próprio Supremo já disse que, junto comigo, o poder legislativo na sua função típica, entenda, meus caros, o poder legislativo, quando ele legisla, ele não precisa obedecer súmula vinculante. Professor, não entendi. Junto comigo. O poder legislativo, entenda, Congresso Nacional, quando ele faz uma lei, ele não precisa obedecer a súmula vinculante. Mas seria um absurdo, professor, porque ao descumprir a súmula vinculante, na verdade o Congresso Nacional estaria descumprindo a própria Constituição. Concordo com os senhores. Mas nesse caso, o Poder Judiciário poderia fazer uma lei contrariando uma súmula vinculante e, para retirar essa lei do ordenamento jurídico, seria utilizada uma ação direta de inconstitucionalidade genérica. Não uma reclamação, mas uma DIN genérica. Por quê? O próprio Supremo disse: o Poder Legislativo, na sua função típica, não precisa obedecer súmula vinculante. O Poder Legislativo, na sua função típica, não precisa obedecer súmula vinculante. Agora, e na função atípica, ele tem que obedecer? Sim. Vou dar exemplos para os senhores. Então imagine que o Congresso Nacional, ele vai realizar o processo de impeachment do Presidente da República. Então o Presidente da República cometeu um crime de responsabilidade. Nós sabemos que o juízo de admissibilidade é feito pela Câmara dos Deputados e o julgamento é feito pelo Senado. Então já estamos na fase do julgamento a ser realizado pelo Senado Federal. Meus caros, está lá o Presidente da República sendo objeto de julgamento no Senado Federal. E o pessoal insiste, os senadores insistem em mantê-lo algemado. Aqui entre nós, o Presidente da República não oferece perigo a ninguém da sociedade, gravemente, né, de fugir, de se matar, de machucar alguém. É pessoa pacífica. A troco de que ele vai ficar algemado num julgamento de impeachment, que é um julgamento político-administrativo. Nesse caso, se o Senado insistisse em manter o Presidente da República algemado, nesse ponto de vista jurídico, indevidamente, porque estaria violando a súmula vinculante número 11, sabiamente, os advogados do Presidente da República, a própria AGU, iriam entrar lá com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Para que, presta atenção, ele continuasse a ser julgado pelo Senado, mas não algemado. Então, o Poder Legislativo, quando julga, é uma função atípica, deve respeitar a súmula vinculante número 11, por exemplo, que é o uso de algemas. O outro exemplo, o Poder Legislativo, ele pode administrar? Sim, ele administra o seu orçamento, nomeação de servidores, etc. Quer dizer que se um senador, um deputado federal, for nomear um parente, ele não pode nomear um parente para cargo, comissão, comissionado, chefe de gabinete? Não, não pode. Por quê? Se fizesse isso, estaria violando a súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo no serviço público. Entendi. Quer dizer que se lá o congressista nomeasse um parente, né, o cônjuge, etc., não poderia? Não pode, por quê? Estaria violando a súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo no serviço público. Ok? Quer dizer que é uma função atípica administrar? Sim, uma função atípica. Por ser função atípica, o legislativo tem que obedecer. Resumo da ópera é o seguinte, presta atenção. Meus caros, quem tem que obedecer a súmula vinculante? Todo o Poder Judiciário, tanto faz a esfera federal, estadual, distrital, municipal, etc. Todo o Poder Judiciário, do juiz singular aos tribunais. Tem que respeitar a súmula vinculante? Tem que respeitar a súmula vinculante. E na Constituição também é dito, a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Foi dito anteriormente, presta atenção, o Distrito Federal, apesar de não estar previsto expressamente, também tem que obedecer súmula vinculante. Por quê? Não está expressamente dito, esfera federal, estadual, distrital e municipal. Está só apenas federal, estadual e municipal. Mas nós sabemos que o Distrito Federal é um ente federativo. E, como tal, ele tem que respeitar a súmula vinculante. Ok? Não se esqueça para fins de prova e de concurso. Meus caros, todo o Poder Judiciário tem que respeitar a súmula vinculante. Se houver desrespeito, cabe reclamação a ser proposta lá no próprio Supremo Tribunal Federal. Qual poder pode estar excluído de respeitar a súmula vinculante?
apenas o poder legislativo na sua função típica. Entenda, quando ele legisla, quando ele exerce atividades atípicas, do ponto de vista de administrar e julgar, ele tem que respeitar a súmula vinculante. Se não fizer, mais uma vez, cabe reclamação a ser proposta lá no Supremo Tribunal Federal. Ok? Vamos ver a próxima pergunta? Professor, existe súmula vinculante sobre o tema depositário infiel? Meus caros, sim. E aqui eu tenho que fazer um avanço histórico para chegarmos até essa conclusão. A súmula vinculante número 25, ela proíbe, né, trata como ilícita a prisão civil de depositário infiel. Agora, como é que o Supremo chegou nessa afirmação? Vem junto comigo. O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE, o recurso extraordinário número 466343 e dois outros habeas corpus, afirmou em dezembro de 2008 que prisão civil no Brasil só para o caso de devedor de alimentos. E com base no que ele chegou a essa conclusão? Também junto comigo. Meus amigos, o Brasil faz parte do Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana. E está dito lá no Pacto de São José da Costa Rica que prisão civil só para devedor de alimentos. E está dito que o Brasil faz parte desse Pacto de São José desde 1992. Quer dizer que desde 1992 a prisão civil no Brasil deveria ser medida apenas para devedor de alimentos? Sim, seria excluída a questão do depositário infiel. Agora presta atenção, o que a Constituição diz para nós? Nós vamos chegar no artigo 5º da Constituição e verificar lá no inciso 67, então vou aqui na minha Constituição, eu vou lá no artigo 5º, artigo 5º que trata os direitos e garantias fundamentais, isso mesmo. No artigo 5º, lá no inciso 67, diz assim para nós: não haverá prisão civil por dívida, ok? Vírgula, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário. Inadimplemento voluntário, o indivíduo não quer pagar. E inexcusável, o indivíduo não tem desculpa, ok? Ele não quer pagar e não tem desculpa. De obrigação alimentícia, que é o devedor de alimentos. E do depositário infiel. Meus caros, nós sabemos, esse inciso 67, o Supremo Tribunal Federal disse que é norma constitucional de eficácia contida, ok? Se for o caso, poderia ser restringida a prisão civil nos dois casos, depositário infiel e devedor de alimentos. Agora, presta atenção, meus caros, o Supremo Tribunal Federal, julgando aquele recurso ordinário, qual é o número? 466343, disse que deve prevalecer no nosso país o entendimento de que prisão civil só para devedor de alimentos. O depositário infiel constitui-se dívida de valor e vai cobrar isso com devido tempo, mas não encarcerar o indivíduo. Isso já tinha reflexo também no campo penal anteriormente. Antigamente, no campo penal, se o indivíduo fosse apenado com a pena de multa e não pagasse a multa, os dias multas que eram convertidos poderiam ser convertidos em restrição à liberdade. No campo penal, há muito tempo isso acabou. Se no campo penal acabou isso, de converter a pena de multa em restrição à liberdade, o que dirá no campo civil? Então, por conta dessa evolução também, do próprio ordenamento jurídico nosso, da jurisprudência brasileira, e com fundamento também no Pacto de São José da Costa Rica, o Supremo entendeu que prisão civil só para devedor de alimentos. E depositário infiel, dívida de valor vai ser cobrado no devido tempo. Então vem junto comigo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar esse recurso ordinário, esse recurso extraordinário e dois habeas corpus, o pleno diz: prisão civil só para devedor de alimentos. Depositário infiel, não. Mas, direito não é a ciência exata, muitos juízes e tribunais continuavam a expedir mandados de prisão com fundamento na questão de dubiedade, não está muito claro, não é súmula vinculante, sobre o tema. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, para acabar com a celeuma, porque tinha muito juiz, muito tribunal, prendendo as pessoas por ser depositário infiel, disse claramente, na súmula vinculante número 25, é ilícita a prisão civil de depositário infiel. Se é ilícita, é contra a lei, não posso realizar. E, mais uma vez, o fundamento está lá, no Pacto de São José da Costa Rica, e no próprio inciso 67 do artigo 5º. Importante para nós,
Agora, se o magistrado descumprir a súmula vinculante número 25,